eu queria que vocês ficassem atentos para alguns indicadores sociais que nós levantamos e fazer algumas reflexões em cima deles. Por exemplo, o primeiro é esse que está na tela. A educação, ciência e tecnologia são os melhores caminhos para diminuirmos a distância entre o Brasil, que tem o 7º PIB mundial, e o Brasil, que ocupa o 71º IDH. Então, quando se fala em PIB, eu vejo muito o meio econômico falar que o Brasil está crescendo, o PIB está aumentando, mas PIB dá a ideia de crescimento e não de desenvolvimento, né? Eu entendo quando a gente fala em desenvolvimento e tem que, sobretudo, destacar o desenvolvimento social, o desenvolvimento humano. Então, quando o Brasil é a 7ª potência do mundo, e aí eu só recordando um pouco a história, o presidente Lula, quando chegou, o Brasil estava na 12ª potência do mundo. E ele deixou o Brasil na 7ª potência em PIB. Mas o índice de desenvolvimento humano, que na época era o 75º, caiu para 71º. Então, mostrando que o modelo ainda é concentrador de renda, não é distribuidor de renda. Porque o IDH trata com o quê? Trata com educação, saúde e renda. Então, esses 3 índices estão mal distribuídos, né? E aí tem na terceira tela, vocês estão vendo o indicador da questão da educação. O analfabetismo e a média de estudo da população acima de 10 anos. Nesses indicadores, a gente destaca o seguinte: a média de analfabetos do país é 7,2%, média nacional. Mas se você puxa e destaca o Nordeste tem 17% de analfabetos. 17%. O Norte, quase 10%. Então, a média cai porque o Sul e o Centro-Sul puxam para baixo, porque o Sul só tem 5% de analfabetos. Então, há que ver esse quadro do analfabetismo ainda presente nas regiões mais deprimidas, que as regiões Norte e Nordeste. No próximo slide, aí vem a preocupação maior. O IBOP tem um instituto, Paulo Montenegro, se eu não me engano, que trabalha com um indicador chamado INAF, Indicador Nacional de Alfabetismo, ele chama alfabetismo funcional. Ele destaca que, no Brasil, dados 2012, nós temos 28% de analfabetos funcionais. Mas já o PNAD, ele aponta para um número maior. Ele aponta para um número de 55 milhões de brasileiros que são analfabetos funcionais na faixa etária de 15 a 64 anos. É como se 15 anos fosse o primeiro emprego e 64 o último emprego. Tem 55 milhões de analfabetos funcionais. Significa dizer o quê? Que são brasileiros que não entram no novo mercado de trabalho que exige conhecimento. Esse povão está fora. Por conta disso, é que surgiu com muita ênfase o Bolsa Família, né? O Bolsa Família foi para salvar essa população que estava fora, né? Então, o que fazer com esses analfabetos funcionais? Eu faço parte hoje da Comissão de Educação da Câmara, que trata do Plano Nacional de Educação. E a primeira coisa que eu perguntei na comissão, para o presidente da comissão, se esse plano ia tratar só do ensino formal. Essa população, como é que vai ser atendida? Essa população de analfabetos funcionais. Qual é a proposta que nós temos para ela? Porque essa população não vai mais para essa escola formal que aí está. Temos que ter uma nova escola para ela. E nós estamos trabalhando, apontando o caminho da nova escola, que é que eu vou apresentar aqui na frente para os senhores. Mais ainda sobre o analfabetismo funcional, seria mais ou menos uma repetição do que eu já apresentei, mas aí tem o ensino fundamental incompleto, são 36%, a população com ensino médio completo somente 23%, e a população com ensino superior completo somente 10%.
Quer dizer, é um número muito ainda reduzido, tanto no superior como no ensino médio completo. Tá? Escolaridade média. Esse dado que eu peguei do IPEA, o Chile tem uma escolaridade média de 10 anos, a Europa é quase 12 anos, a Argentina 8,8 anos, os Estados Unidos 12 anos, e no Brasil a escolaridade média do Brasil é de 7 anos. Se você vai para o Chile, ou para o ensino médio, aí tem um número aí que é preocupante. Somente 45% dos jovens de 15 a 18 anos estão matriculados. Então, onde é que estão o restante dos 55%? Isso é preocupante, presidente. Quer dizer, se você só tem 45% dos jovens de 15 a 18 anos matriculados, esses outros jovens, o que é que estão fazendo? Muitos estão aí na droga, né? Estão aí praticando, às vezes, ilícitos e fazendo parte daquele contingente de pessoas do Bolsa Família. Ora, no Chile, esse número chega a 85% dos jovens estão matriculados no Chile, e na Argentina, 75%. Segundo o IPEA, o Brasil, para alcançar o Chile, precisaria construir 50 mil novas salas de aula e contratar 500 mil novos professores. Né? Você vê como a luta é desigual, né? Quer dizer, para mim alcançar o Chile hoje, eu precisaria construir 50 mil novas salas de aula e contratar 500 mil novos professores. E um indicador forte do analfabetismo funcional é esse: 74% da população não consegue entender um texto simples. Então, essa é a realidade da educação. Eu costumo dizer que o Brasil tem uma dívida de 500 anos com a educação. E que agora o governo está tentando até pagar. Mas não existe esse passe de mágica. E a educação não é só tarefa do governo, acho que é de toda a sociedade. Né? E eu acho que todos nós, principalmente que fazemos o Confecre, tem uma participação importante nesse processo. Tem aí a questão da defasagem, né? 64% dos alunos estão defasados. E essa evasão aqui também é preocupante. De 100 alunos que entram na primeira série do primeiro ano do ensino fundamental, somente 48 concluem o ensino fundamental, 32 concluem o médio e 17 entram na universidade e 8 concluem. Não é? Realmente é uma questão. Então, esses dados a gente traz para reflexão. Esse indicador, que por sinal eu destaquei, dados do CREA, CONFIA na época, foi quando nós fizemos a CPI do atraso tecnológico do país. Eu nunca me esqueci desse dado que me foi dado pelo CONFIA-CREA na época. Ele dizia o seguinte: que nos países desenvolvidos existe uma relação ótima de um técnico de nível superior para 5 técnicos de nível médio. Você tem um superior, tem 5 técnicos de nível médio. No Brasil, esse número estava invertido, era 2 técnicos superior e 1 técnico de nível médio. Mas se você vai para o Norte e Nordeste, lá nós temos 4 técnicos de nível superior e 1 técnico de nível médio. Eu não sei como é que está hoje essa relação, presidente, mas eu não sei se o CREA tem isso assim mais recente, qual é a relação que existe entre... Não altera muito, não. Não altera muito, não, né? Eu acho que se cada um estado fizer essa reflexão, vai ver que a coisa ainda está invertida. Por quê? Porque nós temos, durante muitos anos, nós não investimos no ensino técnico profissionalizante. Eu costumo dizer, se a gente tirar essas escolas técnicas federais, ninguém está ensinando nada a ninguém nesse país, tá? Na área de ensino profissionalizante técnico de nível médio. Mas hoje houve uma decisão muito importante, e eu costumo dizer que deve ser isso até o presidente Lula, quando ele passou a triplicar as escolas técnicas federais do país. Né? Eu acho que hoje, dados que eu tenho do CONIF, o CONIF é o Conselho Nacional dos Institutos Federais. Esse conselho ele congrega 38 institutos federais
Ele hoje, o CONIF, os institutos estão presentes em 400 municípios através dos campos chamados Cefet, né? Dos campos chamados Cefet. Pois bem, então isso já é uma expectativa boa de a gente começar a profissionalizar a nossa população. Se você entra na graduação, aí você tem número de instituições de ensino superior no país, são 2.252 instituições de ensino superior. Mas número de instituições públicas só tem 14%. O resto está no setor privado com 85%. Por conta disso, 65% dos alunos estão matriculados somente em 4 cursos: Direito, Administração, Pedagogia e Contabilidade. Quer dizer, no país, com toda essa extensão territorial, as áreas, por exemplo, das agronomias não chega a 1,5%, 2%. A área das ciências também. Porque o setor privado puxou muito a educação superior, mas só em quadro negro e giz. E na área humanas. E na área das humanas. Por quê? Investir na área da tecnologia, das engenharias, é mais caro, precisa de laboratório, precisa de equipamento, né, precisa de professores. Então, esse é um dado preocupante. Esse outro ainda é mais preocupante ainda, que os meios de produção do país estão concentrados em 6% da população, pessoal. Então, isso é uma concentração de renda brutal. Dados de onde? Do IPEA, recente. O mercado está dominado pelas grandes empresas. A mortalidade das micro e pequenas empresas ela é muito alta porque elas não conseguem inovar. O dado que o IPEA me deu, hoje, por ano, nasce 720 mil microempresas e pequenas empresas e morrem por ano 650 mil. Nós só temos 10% das micro e pequenas empresas que têm 20 anos. Microempresa que tem 30 anos só tem 3%. Então, como elas não conseguem inovar e tratam a micro e pequena empresa como se fosse só gestão e financiamento, mas eu costumo dizer que a micro e pequena empresa, para sobreviver, precisa de 4 pés. É gestão, financiamento, mercado e tecnologia, né? Então, esquecemos da assistência técnica das micro e pequenas empresas. E hoje, na Câmara, eu estou levantando um estudo, fazendo um estudo, a exemplo do que vocês receberam desse capacitação da população, estou terminando um estudo sobre capacitação tecnológica das micro e pequenas empresas. Na década de 80, tinha um programa chamado PATME, era o Programa de Assistência Tecnológica às Micro e Pequenas Empresas. Era um programa onde estavam os institutos tecnológicos e, na época, era o SEAG, não era nem SEBRAE, se lembra ali? Era o SEAG, né? Então, um fazia gestão e outra tecnologia. Esses institutos deram origem à BIBIT, né, que é a Associação Brasileira dos Institutos de Pesquisa Tecnológica e Industriais. Pois bem, mas então, essa questão da mortalidade, como depende da inovação, nós estamos tentando encontrar o caminho para assistir essas micro e pequenas empresas. Aí tem outro dado preocupante. Enquanto 63 milhões de pessoas recebem a Bolsa Família, quer dizer, é um número muito alto, né, Juiz? Quer dizer, você tem quase 1/3 da população recebendo Bolsa Família, que é esse que ele chama de transferência de renda. Custa ao país 13 bilhões de reais. Mas enquanto você tem esses 63 milhões, 20 mil famílias recebem por ano 140 bilhões, né? Porque detém 70% dos títulos da dívida pública do país. Então, pessoal, é um jogo desigual. Então, a gente tem que trazer essa população para o setor produtivo. Porque eu acho que o resgate da cidadania ela só vai se dar com educação e trabalho, e educação para o trabalho. E é isso que nós estamos tentando encontrar esse caminho, né? Isso vocês concordam comigo, que estão na área da engenharia, que o paradigma atual da sociedade baseia-se na velocidade das informações e do domínio do conhecimento. Hoje tem poder quem tem conhecimento. Nos últimos 30 anos foram gerados mais conhecimento científico e tecnológico do que em todo período anterior da história da humanidade. Eu costumo dizer que quando eu me formei em engenharia, eu sou da turma de 61, né, nós éramos uma engenharia mais politécnica, né, presidente?
A gente entendia um pouco da mecânica, da eletricidade, da eletrotécnica. Aí foi na década de 60 que chegou aquela componentezinha pequena chamada transistor, né? Que aí deu um salto, né, violento de tecnologia, né? E veio aí com a informática, né, veio a engenharia genética, a biotecnologia, a química fina, a engenharia de materiais, e aí foi. Às vezes eu faço uma palestra para os estudantes e eu digo, pessoal, eu ainda sou da época da radiola, né? Da época da vitrola. Naquela época tinha aqueles discos de cera, né? E depois os discos de vinil. E se a gente observar que num curto espaço de tempo, depois do disco de vinil veio o quê? Veio a fita cassete, né? Depois veio a fita aquela VHS, depois veio o CD, o DVD, e agora tem toda essa parafernália aí, que é MP3, MP4, né? iPad, iPod, né? Quer dizer, o tempo está cada vez mais curto, né? Mais curto. Nossa época era da calculadora. Calculadora. Né? Eu ainda fui da época da regra de cálculo Aristo, né? Eu ainda tenho a minha regra de cálculo, que eu guardo quem, né? Nem o que é isso, né? Nem o que é isso, deixa eu falar, né? Então tem uma frase aí que era não sei se vocês conheceram o engenheiro Vladimir Pirro-Longo, né? Ele dizia o seguinte, dentro de 10 anos estaremos usando 50% de bens e serviços que ainda não foram inventados. E é fato mesmo, isso vai ocorrer, né? Então, outra frase que eu coloquei, que eu acho que vocês concordam. O avanço da tecnologia tem resultado no aprofundamento do conhecimento de poucos e no aumento da ignorância de muitos. Isso é uma realidade. É como se a gente estivesse vivendo aquele admirável mundo novo de Huxley, né? Que tem os alfa, os beta, né? Tal é o avanço tecnológico que já estamos nos deparando com situações onde, de um lado, temos pessoas procurando emprego e, na contramão, o trabalho procurando profissional. Nós estamos vivendo essa realidade no país. Pessoas procurando emprego e trabalho procurando profissional. Então, como novos conhecimentos surgirão com velocidades cada vez mais crescentes, as camadas sociais mais pobres correm o risco de sofrer a mais perversa das exclusões, a do saber para o trabalho. E nós estamos diante dessa realidade. Quando a gente coloca que tem 50 milhões de analfabetos funcionais, o que fazer com esses analfabetos é um desafio para todos nós, né? Então vem o desafio, como fazer ingressar no sistema produtivo esse número de analfabetos da ordem de 50 milhões de brasileiros? O que fazer com milhões de trabalhadores cuja força de trabalho é cada vez menos exigida ou nem mais o é? Né? Uma vez eu perguntando aos alunos o que queria dizer MST, né? Eu disse, professor, MST é movimento do sem terra. Eu digo, mas pode ser movimento do sem trabalho, não pode? Eu digo, mas também pode ser movimento do sem tecnologia, MST. Mas termina sendo movimento do sem tudo, né? Então essa que é a questão. Por quê? Porque com o avanço da tecnologia, principalmente no setor agrícola, dos implementos agrícolas, né? O que é que aconteceu? Aquela população ficou vendo o pivô central rodar, né, em volta da cerca. E ninguém se preocupou com aquela população para capacitar para outros níveis de conhecimento. E deu no que deu, né? E como superar desigualdades regionais quando se tem a consciência de que elas aumentam com a concentração do conhecimento? Hoje o que faz a diferença entre as regiões não é a riqueza, né? O que faz a diferença é o conhecimento. Por isso que a distância continua aumentando entre as regiões mais deprimidas, Norte e Nordeste, e Sul e Sudeste, porque o conhecimento está se concentrando cada vez mais, né? Recentemente, o ministro Mercadante esteve na Comissão de Ciência e Tecnologia e ele veio empolgado da China, da Alemanha, com a questão da inovação. Aí dizia assim, o Brasil precisa inovar, nós precisamos inovar. Eu digo, olha, ministro, inovar num país onde tem muitos Brasis, nesse Brasil de muitos Brasis, é relativo. Inovar em São Paulo, lá no ABC Paulista, é tecnologia de ponta. Eu tenho que falar em nanotecnologia, em química fina, em biotecnologia, mas inovar numa região
tipo o Nordeste brasileiro, uma simples ação de extensão e transferência de conhecimento, você está inovando. Então, nós precisamos definir o que é bem inovação dentro de cada realidade, né? Bem, aí vem que eu quero chegar onde, se você observar a cadeia do conhecimento, eu fiz essa listagem aí, onde eu coloco, por exemplo, hoje nós já temos o analfabetismo que tem que ser zerado, tem o ensino fundamental e médio que precisa ser melhorado em muito por conta daqueles indicadores que eu coloquei. Precisamos construir mais 50 mil novas salas de aula. E o ensino profissionalizante tem que ser fortalecido. Existem 3 níveis, que é o básico, o técnico e o tecnológico. O básico é esse, normalmente, que é proporcionado pelos aqueles recursos do Ministério do Trabalho. O técnico e tecnológico, normalmente inerente aos institutos federais. E aí vem a questão do tripé PDE, o P da pós-graduação em pesquisa, o D do desenvolvimento tecnológico e o E da extensão. Então, hoje, por exemplo, nós não temos mais extensão no país. Quando acabaram com a Embratel, principalmente a extensão rural, ela praticamente desapareceu. Então, há que resgatar a extensão para transferir conhecimento para essa população que está fora. Para micro e pequena empresa. Principalmente para micro e pequena empresa. Nós, no dia 16, eu queria até aproveitar e vou mandar um convite para todos. Depois eu pedi ao Ari para mandar o endereço. No dia 16 de agosto, nós vamos fazer um grande evento na Câmara dos Deputados. São as 3 comissões, Ciência, Tecnologia, Educação e Conselho de Altos Estudos, e o tema vai ser Extensão Tecnológica, onde nós queremos definir as diretrizes para resgatar a extensão tecnológica do país. A extensão que hoje não é só rural, a extensão é comercial, é industrial, é para as micro e pequenas empresas, essa que é a visão que nós temos da extensão. E queríamos discutir, né, principalmente com os setores que têm conhecimento, qual é o caminho que nós devemos seguir para fazer a extensão, né? Então, o que nós estamos propondo? Criar congências, mecanismos ágeis, flexíveis, né, de transferência de conhecimento para a população a partir do que eu chamo de atalhos. Nós temos que criar os atalhos para sair desses mecanismos tradicionais da educação. Para atender essa população, você só vai atender criando atalhos, né? E aí, nós apontamos como os principais atalhos os centros de ensino tecnológico. Já está acontecendo. Hoje, como eu lhe falei, os centros estão em 400 municípios, que são os antigos Cefet e o Centec. E aí nós vamos defender aqui os centros vocacionais tecnológicos, que é o centro que nós estamos apontando para fazer o trabalho de extensão. Os núcleos de informações e os centros de inclusão digital. Aí tem, de um lado, os centros de formação de instrutores. Estamos discutindo com o CNPq as bolsas de extensão e um grande programa que a gente chama Infovias do Desenvolvimento. É interligar todos esses centros e criar uma grande rede de informação a partir do instituto chamado IBIGT, Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Então, rapidamente, o Centro de Ensino Tecnológico é o Cefet. Esse todos vocês conhecem, é a tradição já da Escola Técnica Federal, onde eles têm como objetivo principal formar o técnico de nível médio e o tecnólogo de nível superior. Aí o que eu queria só apresentar com mais detalhe para vocês é o que nós chamamos Centro Vocacional Tecnológico. É uma experiência lá do Ceará, que nós tivemos a oportunidade de implantar, e que é uma estrutura voltada para difusão e transferência de conhecimentos nas áreas de serviços técnicos. Então, esse centro ele dá um curso de eletricista, mecânico, técnico agrícola, mestre de obras, na área de processo produtivo, trabalhar com os recursos naturais da região, processamento de frutos, de pescado, do leite. Ele pode abrigar o ensino à distância e tem como público-alvo as pessoas que não têm mais tempo de receber ensino formal, alunos e professores das escolas públicas, as micro e pequenas empresas e a comunidade geral. O que é que tem nesse centro? Aí está exemplo de um centro
que nós implantamos no Ceará, que é um centro vocacional chamado CVT Portuário. Nós colocamos na área, ao lado de um porto, esse CVT, né? Esse CVT que está trabalhando em melhorar o nível dos profissionais da área portuária, mas do entorno de cada porto, que tem uma pobreza muito grande, né? E o que é que tem em cada centro desse? Então, no slide seguinte, cada CVT, a estrutura de cada CVT tem esses equipamentos. Ele tem a coordenação da secretaria, tem um bom auditório, tem uma biblioteca multimídia, o que eu chamo de biblioteca multimídia, é livro, CD-ROM, é internet, né? Tem um laboratório de informática ligado à internet e tem, sobretudo, uma sala de videoconferência, que você dá um curso à distância, semipresencial, uma presença virtual, vamos falar assim. E todos eles têm ferramentas de oficinas voltadas para a construção civil, que eu acho que é uma grande demanda de mão de obra na construção civil, e na área de eletromecânica. E tem um laboratório vocacional. Por exemplo, se você tem uma região que a vocação é agrícola, irrigação, ou a outra região é mineral, então você tem um laboratório vocacional. E eles têm também os laboratórios de física, química e biologia para assistir os alunos da escola pública com práticas de física, química e biologia. Tá? Então, esse é o equipamento de um centro tecnológico. Isso é um programa hoje do governo federal, que está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Esse centro completo, ele está orçado na ordem de 2 milhões, né? E o CNPq coloca bolsas para os extensionistas operarem esse centro. Vocês vão ter a oportunidade de ver nessa publicação o que nós estamos defendendo como CVT, né? Então, esse é o padrão de um CVT. Já o padrão do NIT, eu tenho quanto tempo ainda, presidente? 10 minutos. Então, o padrão do NIT, que é o Núcleo de Formação Tecnológica, é um padrão semelhante ao CVT, mas ele não tem aquele laboratório de física, química e biologia. Mas tem um laboratório de informática, tem um bom auditório para videoconferência e tem uma boa biblioteca e trabalha muito mais na área cultural, tá? Aí estão as informações da área que trabalha o NIT, né? Trabalha com informação, com cultura e lazer e com atividades educativas e culturais, tá? Aí tem uma planta básica, como sugestão. E, finalmente, tem um outro centro, que é o chamado Centro de Inclusão Digital. Esse centro é o centro que nós estamos implantando nos distritos dos municípios. Porque nos distritos dos municípios é que existe realmente uma exclusão social e digital. Então, aqui tem as fotos do que tem nesse centro. Você tem uma biblioteca, um laboratório de informática e uma sala que a gente chama multimeios, que tem a internet e tem a videoconferência. E todos esses centros estão sendo operados pelos institutos federais. Por exemplo, nós conseguimos levar para o Ceará 50 desses centros operados pelo Instituto Federal. E estamos divulgando para todos os estados esses centros para atender os distritos dos municípios. Aí uma planta básica. E finalmente, nós defendemos muito essa linha do educação à distância, porque naquele CVT que vocês viram, tem uma sala de videoconferência, tem a biblioteca, e de repente você pode receber ensino à distância de uma universidade ou de um instituto, né? Aqui você tem um exemplo de um professor falando, e ele está vendo essa sala que está à direita. Mas ele está falando ao mesmo tempo, ele pode falar para 10, 20 municípios. E de repente tem um município que tem dúvida, aperta numa tecla, ele identifica e a tecla chama aquela sala de outro município. Então, com isso, você pode dar cursos à distância, de licenciatura para os professores, de especialização, né? E a ideia também é implantar os bancos de soluções. E estamos com um projeto também na área de telesaúde, né? Para tentar atender as populações mais distantes. Enfim,
é usar essas ferramentas modernas de tecnologia, de telemetria, para encurtar a distância do conhecimento. Esse é o objetivo maior, é encurtar essa distância do conhecimento. Aí é apenas um modelo, como é que se comporta. O Cefet e o Centec estão no centro, o CVT em volta, os NIT estão mais distantes e o CID nos distritos. Com isso, nós queremos dizer o seguinte: nós estamos com uma proposta a nível do Ministério da Ciência e Tecnologia de implantar no país 2.000 centros vocacionais tecnológicos. Eu entendo que aqui nós temos representantes de vários estados, todos os estados. Então, aqueles que tiverem interesse nesse projeto, né, a gente está disponibilizando no seminário do dia 16 de agosto, podemos também colocar em mídia eletrônica, um projeto detalhado de cada um desses centros que nós apresentamos. Tem um projeto detalhado do CVT, do NIT e do CID. Só que nós, a pedido do Ministério da Ciência e Tecnologia, ele pediu para a gente fazer CVT1, CVT2, CVT3. O CVT1 seria o CID, aquele menor. O 2 é o NIT. E o 3 seria aquele centro maior. O custo aproximado de cada um. Aquele CVT menor deve na faixa de 500 mil. O intermediário, 1 milhão. E o maior, que é aquele que tem todos os laboratórios, fica com todos os equipamentos, instalações, está na faixa de 2 milhões. Então, o que eu recomendo àqueles que têm interesse nesses centros, por exemplo, eu estou conversando com o pessoal do Sinduscom, lá do Ceará, e eles estão pedindo para a gente vocacionar um deles para construção civil, que há realmente uma carência muito grande de construção civil, né? Então, eu acho, presidente, que a gente poderia aqui até defender essa linha de cada estado colocar na capital, pelo menos, um centro vocacional tecnológico de construção, que há uma demanda grande, ou então outro centro na área de serviços, que poderia ser esse mesmo centro. Os serviços técnicos é formar o eletricista, o soldador, o mestre de obra, o artista de construção, né? E esse seria uma demanda que hoje está reprimida, e que eu tenho conversado, viu, Ari, com o vice-presidente do Sinduscom estou procurando me lembrar o nome dele, ele tem uma construtora, e eu sugeri que ele procurasse o CVT portuário, já para a gente começar a implantar esses cursos da área, né, de construção, que poderia atender, porque tem lá toda a oficina na área de construção civil e de eletromecânica, né? Então, pessoal, nós precisamos com urgência atender essa população, né? Que é uma população que hoje cada vez mais está distante do conhecimento, e que, se a gente vier fazer essa assistência com esses centros tecnológicos, nós poderemos resgatar a cidadania de milhões de brasileiros. A meta que nós estamos contemplando é implantar no país 2.000 CVTs, 2.000 CVTs no país. Não é difícil, porque se os Cefets hoje estão em 401 municípios, para ser preciso, 401 municípios, se cada Cefet, que eu estou defendendo que a gestão seja do Instituto Federal ou de uma universidade, você colocar 5 em volta, você chega a 2.000, né, em municípios. E você começa a fazer essa capilaridade no interior, coisa que a universidade que devia fazer a extensão nunca fez, não é porque ela não queira fazer, é porque ela nunca teve o incentivo e os recursos para fazer essa capilaridade. Mas hoje os institutos estão entrando, né? E aqui fica esse desafio para todos nós da área de engenharia. E eu estou aqui também para pedir a todos vocês uma reflexão sobre isso, né? Lógico que aqui ninguém está trazendo uma solução já pronta, definida, e dizer que aqueles que puderem contribuir com alguma sugestão, né, para melhorar os centros, né, que o faça, que nós temos o maior prazer. Apenas nós definimos um padrão referência, uma referência.
que eu acho que o mínimo, cada centro deve ter uma biblioteca multimídia, deve ter, um bom auditório deve ter, a sala de videoconferência deve ter, o laboratório de informática hoje também, e o laboratório vocacional e o laboratório da área de serviços. Então, esse para mim é o básico, né? Daí para frente, a gente melhora, adequa, né? Estende mais, mas há uma urgência urgentíssima da gente atender essa população. Que eu sempre pergunto, o que é que você espera de uma população ou de uma família onde ninguém trabalha? A violência, né? E eu tive recentemente, presidente, na Secretaria Nacional de Justiça, que eu fui levar a ideia de levar um CVT para dentro dos presídios, tá? Por quê? Porque eu fiz um levantamento dos presídios, 10% dos presidiários são analfabetos, 70% não têm o ensino fundamental, e dos que saem, 70% voltam. Por quê? Porque eles saem pior do que entraram. Então, se ele sai sem nenhuma profissão, sem nenhuma qualificação, ele não vai encontrar nada no mercado de trabalho e termina entrando na marginalidade, né? Então, há que pensar essa questão social, que é uma questão extremamente grave. Cada capital hoje está invadida pelas drogas, e lá no Ceará nós tivemos uma experiência que está sendo exitosa, que é de implantar na periferia da capital o que nós chamamos Centros de Inclusão Tecnológica e Social, para trabalhar com aquelas populações, com jovens, né? E basicamente tem lá um CVT, focando nessa área de serviço, sobretudo, ensinando a um adolescente a ser um eletricista, a ser um soldador, ser um mestre de obra, a fazer um curso de informática. E todos esses centros, são 7, estão ligados ao Instituto Federal, onde está sendo dado aula também de ensino à distância para os professores daquela região. Então, pessoal, eu trago essas informações, esses desafios para os senhores, dizer que vocês nos ajudariam muito se eu receberia com maior atenção e qualquer informação, sugestão. O meu e-mail particular, eu acho que está aí nessa publicação, aqueles que quiserem anotar, é DEP Ariosto, que é DEP de deputado, né? DEP Ariosto, @terra.com.br, ou então o e-mail oficial, que é dep.ariostolanda@câmara.gov.br. E ficaria muito grato, né, aqueles que quiserem contribuir com alguma sugestão, que experiências que tenham, porque nós queremos fazer um grande lançamento desses cadernos no dia 16 de agosto, para disparar um grande programa de extensão tecnológica voltada para essa população, capacitar essa população, porque, como eu disse no início, essa população de 50 milhões de brasileiros, elas não vão para essa escola que está aí formal, até por inibição. Então, há que fazer uma nova escola, e a escola que nós estamos apontando é essa dos Centros Vocacionais Tecnológicos, que tem a gestão dos institutos federais ou das universidades. Porque, presidente, eu já tive uma experiência que não é bem sucedida. Se você coloca um centro desse com a responsabilidade do prefeito, hoje o prefeito de plantão até que apoia, mas outro que vem, né, às vezes já acaba, né? Às vezes no próprio governo também acontece isso, né? O governo de plantão apoia o seguinte. Então, estou defendendo a federalização desses centros vocacionais. E está havendo essa parceria do Ministério da Ciência e Tecnologia com o Ministério da Educação. Estamos discutindo, o programa está no Ministério da Ciência e Tecnologia. Se o deputado colocou uma emenda para colocar um centro no seu município, o Ministério vai chamar o Instituto Federal que trabalha naquele estado, naquela região, para fazer a gestão do centro. E o CNPq vai dar as bolsas de extensão, no mínimo 5 bolsas para cada centro. Então, pessoal, grato pela atenção. Mais uma vez, agradecer ao presidente. Para mim é uma honra muito grande trazer essas informações para os senhores, e fica aberto para alguma indagação, algum questionamento. Muito obrigado.